né? Como é que a gente tem aumento de salário? A gente só pode ter aumento de salário se a produtividade aumentou, né? Se eu estou produzindo mais, com menos insumo e com menos tempo, eu posso pagar melhor os meus funcionários. A mesma coisa é no serviço público. Como é que eu dou aumento para funcionário público? Ora, se houver um aumento da atividade econômica, da arrecadação, de forma sustentável e não um voo de galinha, eu posso dar aumento, né, para os funcionários públicos. Isso tem que ser explicado. Então, como é que nós vamos manobrar a questão fiscal? Como é que nós vamos buscar o equilíbrio fiscal? A primeira coisa é a reforma da Previdência, que a bola agora está lá no Senado, né, Harold? Né? E vamos conduzi-la bem. Né? Não tem, acho que eu estou falando para uma plateia de convertido, não preciso estar explicando, né, por que era necessário fazer a reforma da Previdência. Né? Nós estamos vivendo mais, era um sistema que não parava em pé, era uma pirâmide financeira. Né? Nós aqui já estamos passados dos 60 anos, temos direito à aposentadoria. Agora eu estou vendo uma mesa ali de garotada, essas aí não tem aposentadoria para vocês não, é até o túmulo. Né? Até o túmulo trabalho para vocês. Né? O que acontece? Essa geração vai olhar para nós e vai dizer assim: pai, vô, o que você está fazendo? Então, é nossa responsabilidade, não é, manter o pacto de gerações, que é um princípio basilar da civilização ocidental. Não é? Tudo bem. Além da Previdência, Paulo Guedes se bate, vai ser difícil, que é a desvinculação do orçamento. É tentarmos, de alguma forma, tirar a obrigatoriedade de determinadas despesas e colocar na mão do Congresso a responsabilidade por dizer: não, eu vou dar tudo para a saúde, vou dar tudo para... Mas aí o Congresso tem a responsabilidade, que é uma prerrogativa do Legislativo definir esse orçamento e do Executivo executar. Essa é a realidade. É difícil essa aí. Modernizar o Estado. O Estado é inchado. Só para que as senhoras e senhores tenham uma ideia, entre 2007 e 2014, o Ministério da Educação contratou 100 mil pessoas. De 600 mil funcionários que o governo federal tem hoje, mais da metade está no Ministério da Educação. Então, complicado isso aí. O nosso STF tomou uma decisão há pouco que eu não posso diminuir a jornada de trabalho e, consequentemente, diminuir o salário da turma. Mas posso demitir, que a Constituição permite que eu demita. Então, a lei de responsabilidade fiscal previa uma solução, digamos assim, mais social, mas não passou no STF. Então, como é que nós vamos modernizar o Estado? Primeiro, pela digitalização. Vamos acabar com o carimbo. Acabar aí com o sistema cartorial que nós temos dentro do Estado. Muito ligado à desburocratização, que ela entra também na agenda de produtividade. Diminuir o número de funcionários. Como é que nós vamos diminuir? Bom, não vamos tomar uma solução radical de demitir as pessoas. Mas nós estamos vendo que nos próximos 4, 5 anos, em torno de 40% do funcionalismo público vai se aposentar. E não vai ser substituído. Não vamos fazer novos concursos. Vamos remanejar o que puder ser remanejado. Tem áreas com bastante gente, tem áreas ociosas. Isso vai necessitar apoio do Congresso, por causa de problema de plano de carreira, etc. e tal. Mas é uma solução que nós temos que buscar. Então, é uma solução, digamos assim, menos traumática para quem está no serviço público. E, óbvio, a gestão profissional, extinguindo a enorme quantidade de cargos em comissão que havia e que, no final das contas, não eram bem utilizados. Então, isso é a nossa luta para equilibrar as contas públicas. O horizonte é 3 a 4 anos para gerar o déficit. Tem horizontes mais, digamos assim, mais felizes, mas eu prefiro ser um pouco mais conservador nesse cálculo. Também temos que privatizar. A privatização entra nesse pacote. A venda dos ativos que o Estado tem vai amortecer esse custo e, ao mesmo tempo, nós vamos deixar de estar gastando com empresas que são ineficientes. É a missão do Salim Matar. Já existe um catálogo inicial de empresas, não é fácil, vai passar também pelo Congresso essa discussão, autorização para a venda de determinadas empresas, mas nós temos que levar essa discussão à frente.
o Estado não tem mais condições de ser um Estado empreendedor. E a produtividade? A nossa produtividade é baixíssima, as senhoras e senhores sabem disso. O aumento da produtividade no Brasil nos últimos 40 anos foi de 0,2%. Tá? Nós tivemos um aumento extraordinário entre 1950 e 80. Mas mais pelo ingresso de força de trabalho no mercado, que era o nosso boom demográfico, gente nova chegando no mercado todo ano, e o tipo de trabalho da época era um trabalho de alta intensidade em força de trabalho, né? Mas de lá para cá nós viemos encolhendo e diminuindo a produtividade. E aí, por que essa produtividade nossa é baixa? Ela começa pela questão da infraestrutura. A nossa infraestrutura parou no tempo. Então, temos que trabalhar nas concessões. O Estado não tem recurso para investir. Lembra que eu falei aqui que o nosso recurso de investimento está pouquinho. Então, nós temos que atrair o parceiro privado para que ele ou construa a ferrovia que nós precisamos construir. Então, está aí os nossos companheiros chineses, com todo o seu know-how, né, para a construção de ferrovias. São mais do que bem-vindos para trabalharem conosco, né? Agora, nós temos que dar garantia para o privado. Ele tem que saber que cada dólar que ele investir aqui, ou cada real que ele investir aqui, ele vai receber o correspondente de lucro mais adiante. Em vez de ele ter esse dinheiro parado a juros negativos, que hoje o mundo está parado e é juro negativo, a pessoa simplesmente está com aquele dinheiro lá por uma segurança, nada mais do que isso. Ele vem ao Brasil. O Brasil está cheio de oferta. Então nós temos rodovias, portos, hidrovias, ferrovias, né, para destravar esse nosso gargalo logístico, né? Fazer realmente uma intermodalidade entre os diferentes módulos de transporte, né? De modo que caminhão anda no máximo 400 quilômetros, mais do que isso é antieconômico, né? Escoar a nossa safra em melhores condições, para que ela chegue aos portos intacta, com mais rapidez, e possa chegar aos compradores, né, também com mais velocidade. Então temos que conceder. É o grande trabalho do ministro Tarcísio. Reforma tributária. Então voltamos à questão tributária. Pagamos 33% do PIB de impostos. Estaríamos satisfeitos de pagar isso se tivéssemos estradas alemãs, escolas inglesas, né, e hospitais suíços. Estaríamos todos satisfeitos. Eu não ia precisar gastar com plano de saúde, não ia gastar com colégio privado, não é? Quando andasse de carro na estrada, meu carro não ia furar pneu, não ia quebrar, não isso que a minha produção ia escoar rapidamente. Mas, infelizmente, pagamos isso aí e não temos nada em troca. E o sistema é caótico, senhoras e senhores. As senhoras e senhores sabem disso. Não é? Todos que são empresários aí nas suas diferentes empresas sabem a luta que é para conseguir saber o que tem que pagar e como pagar. Esse sistema custa 70 bilhões de reais por ano para estados e empresas. E tem em torno de 450 bilhões de evasão / sonegação. Então, se nós reorganizarmos, né, diminuindo o número de impostos, não podemos baixar a alíquota hoje ainda, a visão é de que nessa reorganização diminui o custo das empresas e do Estado. Vamos ver que a gente diminua pela metade. Já economizamos 35 bi aí. A sonegação pela metade, mais 225 bi. Pô, já damos uma respirada, né? A lei de responsabilidade fiscal já fica mais bonita, né? Todo mundo respira. É a discussão que agora está sendo travada. E aqui nós temos o senador Harold com o projeto que está lá dentro do Senado. E o meu amigo deputado Hugo Leal com o projeto que está dentro da Câmara. E ainda tem o Paulo Guedes e o Marco Sintra para jogar um molho nesse negócio aí. Mas a ideia geral é do imposto de valor agregado, né? Há a questão dos estados, a legislação é complicada, as senhoras e senhores sabem muito bem, tem a legislação federal, tem a dos estados e Distrito Federal e tem de cada município. Então tem umas 5.700 legislações diferentes e que, né, caem nas costas de todos nós. Mas é objetivo principal agora, é o ataque principal do governo do presidente Bolsonaro, é reforma tributária. Desregulamentar e desburocratizar. Então, a medida da liberdade econômica foi um primeiro passo para isso.
E a grande visão é uma só. Não é o cidadão que tem que provar que está certo, é o Estado que tem que provar que ele está errado. Então é inverter a lógica, né? De modo que você tenha mais facilidade para abrir e fechar seus negócios. E é o que está colocado nessa medida. E outras medidas pequenas estão chegando, né, para facilitar, né, e criar um ambiente de negócio realmente mais favorável aqui dentro do nosso país. E não podemos deixar de falar da abertura comercial. Nós só detemos 1,2% do comércio mundial. Somos a 8ª economia do mundo e somos fechados. Então nós temos que discutir a fundo isso aí. Temos que entrar nas grandes cadeias de valor global. Nós estamos fora disso aí. Nós somos hoje um entreposto de secos e molhados. Tá? Vendemos alguma coisa aí da área do conhecimento. O resto, a turma vem aqui e compra commodities. Nós temos que mudar, temos que inverter essa equação. Tá? É uma grande tarefa que o nosso governo tem pela frente. Da catequização da população indígena autóctone que havia aqui no Brasil e que faz parte do nosso gene, do nosso sangue. Então aqui se juntou a espada, que defendeu o país, e a cruz, não é, que nos trouxe para junto do Criador. Sobre a expectativa da primeira visita como vice-presidente ao estado do Espírito Santo. Olha, fazia muito tempo que eu não vinha aqui ao Espírito Santo. A última vez que eu estive, eu estava relembrando, eu era aluno da Escola do Estado Maior no ano de 1991, então são 28 anos. Ao longo desse período, obviamente, eu acompanhei as transformações que houveram no Estado. O Estado, ele tem uma posição destacada junto aos demais entes da federação, por ter vamos dizer assim, um equilíbrio fiscal que serve de exemplo para todos os demais, inclusive para nós mesmos no governo federal. E óbvio que nesse curto deslocamento que eu fiz do aeroporto até aqui, eu pude ver como a cidade de Vitória e a própria Vila Velha, aumentaram, melhoraram, e isso mostra a dinâmica desse estado. Então esse período que eu vou passar aqui, tendo contato com o nosso governador Renato Casagrande, com outras autoridades, vai ser muito profícuo para mim, para aprender um pouco mais. Descendo, foi na beira da penitência. Veja que o museu é o senhor. Bom dia, tudo bem? Como é que você está, Cristina? Na igreja, adaptado ao dia dos processos, né? Aí tem até aquele modelo que conversa, se eles for tentar montar, ele seria a vapor, seria um alto em cima da segurança, só que aí no ano que tentaram montar deu errado. Aí montaram no próximo que o freio que estava na frente da ordem deu a ideia de colocar nos palmeiras, né? Aí isso deve um pouquinho das formas. Aí aqui também temos aquelas duas lá são da Inglaterra. Também temos o primeiro lugar da igreja, o primeiro lugar da Assembleia de 1953. A data que foi encontrada. Esse é o cara era aqui ou é relógio seu? Era lá dentro. Temos também essa pia batismal. A pia batismal, ela é de 1950 também, tem 68 anos. É onde realizava o batismo antigamente, né? Aí aqui o frei colocava a criança para ser batizada e aqui realizava o batismo. O principal do convento, as paredes originais, que era feita com óleo de baleia, pedra sobre pedra, com X triturados e barro. Aí era tudo feito assim, à mão. Essa parte branca do convento que vocês veem hoje, o convento era tudo assim. Feita esse material. O óleo de baleia vinha de Portugal, que é a baleia dos que de fora. E viu tem a ligação dos dois. Tem aqui também o andor, que
que aí é onde colocavam as madeiras, né? Para estar levando para o Bom dia, hein? Mas é quando a pessoa chega com esse problema lá, tem muito mais coisas para ver. Eles têm moradia, uma época de vários processos. Uma semana depois das eleições. Bom dia, senhora. Bom dia, como é que está a senhora? Pode deixar, então vou levar esse abraço para ele. Pode deixar. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Saúde e força para a senhora. Como é que está a senhora? São Borja, Rio Grande do Sul. Ué, tia, tu tá longe de casa. Mas vale um abraço. É uma bênção bíblica. Então, vou dar para toda a comitiva, para todas as pessoas que estão na frente do país, para que... Não tem mais entusiasmo. Por conhecer também. Mestre garoto, Vossos braços são muralha do Brasil. Nossos peitos, vossos braços são muralha do Brasil. escola, A pessoa ficava sem Tava gente brasileira, longe vai, não pode ficar só na retórica. Tem que haver quando você bota. Quer entrar na foto aí? Como é que você está? Bem, tranquilo, ótimo. Parece que ele está no presídio. É, parece que ele está. Ô, Salve! A posição da faixa e na faixa então a medalha, recebendo o grau Gran Cruz da Ordem do Mérito Domingos Martins. Receberá também neste momento o seu diploma, confirmando a nomeação dessa honraria grau Gran Cruz Ordem do Mérito Domingos Martins. De machos e de fêmeas. A fábrica Capixaba foi fundada em 1903 por Maurílio Coelho na cidade de Cachoeira
Ribeiro Itapemirim e é a única da América Latina especializada na fabricação de vinhos de arte, sendo então a arte capixaba sendo entregue neste momento ao vice-presidente da República. Já podeis da pátria, filhos, ver por dentro a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídias do navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais índias falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são